Mas que diabos é Rita, cara? E aí, meus queridos, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Henry e sejam bem-vindos ao episódio de número 1 da nossa série de Deck Builder. Bora! O método que eu utilizo para a nossa série segue a seguinte ordem. Eu inicio com o sorteio do comandante do valor total do deck, entre 50, 100 e 500 reais, excluindo o custo do comandante e dos terrenos básicos, utilizando o valor base da Liga Magic. Após os sorteios, eu escolho o estilo que o deck terá e crio uma estrutura organizacional dividida em algumas seções, e defino uma base prévia de quantidade de cartas para cada uma delas. A partir disso é feita a montagem do deck e encerro com a visualização do deck completo, seguido de testes de mão inicial da lista feita. Vamos sortear aqui. Krenko. Pelo menos não é o Krenko padrão, né? Deixa eu ver o que ele faz aqui. Tá. Acho que dá. Dá pra fazer alguma coisa legal. Bom, vocês vão perceber, esse é o episódio 1, mas eu sempre vou usar essa estrutura desses sites. Conforme a gente for fazendo, eu vou explicando pra vocês. Deixa eu sortear aqui o budget. Até 100 reais. Então, lembrando, eu não conto o valor do comandante, nem dos terrenos básicos. Bom, não tem como, acho que não ser um mono red agro, né, pelo que deu pra ler na carta aqui. E como um Incon, eu acho que o mais fácil é fazer Voltron, porque eu quero pampar ele, né, pra fazer mais tokens. Aqui vocês puderam ver que eu já deixo essas seções prontas, isso vai também manter pra sempre. Eu vou adicionar aqui então o Pump, que eu preciso. Sec Outlet, porque eu vou criar muita ficha, né? Ali o GS é Good Stuff, vocês vão ver que eu uso bastante isso também, como seção. E Land, Ramp, Proteção e Interação meio que tem em todo o deck, né? Deixa eu pensar aqui se teria mais alguma seção. Não necessariamente precisa ter as 8, né? Bom, turno 1 eu quero fazer Land Ramp, pra no turno 3 fazer o Krenko, né? E a partir do turno 4, ou eu proteger ele ou eu já pampar ele pra fazer as fichas. Acho que dá pra começar com uma base. Como é um comandante só, eu sempre gosto de fazer um início com 39 lands, e daí fica mais fácil pra eu criar um template base dessas sessões, né? Vou pôr 10 em tudo aqui, porque daí fecha 100 cartas, mas não que vai ser 10 de tudo, tá? É só pra eu ficar mais fácil de eu ir organizando a partir de agora. Eu imagino que eu vou querer pôr mais pump no deck, que acho que é o ponto principal do deck. Eu sempre começo tirando das Good Stuff, que são cartas genéricas, vamos pôr assim. E proteção eu acho que nem tem tanta proteção assim na cor vermelha, ainda mais num budget desse, né? Eu pus aqui o haste, eu acho que faz sentido coisas que dão pra todas as criaturas haste, porque eu vou criar muito token, né? E eu quero ser um pouco mais agro nesse sentido. Pode ser que eu tenha colocado um número grande de haste, mas vamos ver. Eu inicio com 39 lands quando é um comandante só, mas eu normalmente desço até umas 37, 38. Principalmente se é um deck que não depende de tanta mana assim. Aqui eu vou colocar, então, as 38 montanhas, mas além de a base de land eu sempre arrumo por último. E eu sempre inicio com o ramp, né? Eu chamo de ramp qualquer coisa que me gera mais mana, tá? Lembrando aí todos vocês ao longo dos vídeos. Como é mono red, eu sempre gosto de colocar uma Welfare's Bubble, né? E eu escrevo add, né? De adicionar, e artefato eu vou por CMC, tá? Vocês vão perceber também que eu corto, não vou mostrar todos, porque no final eu mostro o deck completo. Como proteção eu fiz a mesma coisa, a única diferença para artefato eu coloquei Hexproof. E no vermelho eu acho que a única coisa que a gente pode colocar também para proteger é as instants que trocam de alvo, né? Então eu coloco Change Target e Instant. Indo para interação no vermelho, a gente tem destruir artefato, principalmente. Então é o que eu vou pôr aqui com
instant, e daí eu procuro por preço. E também de dar dano. Como a gente é um deck que cria token, eu consigo aquelas que tem como custo adicional sacrificar uma criatura. Tende a ser um pouco mais forte, né? Fechando as interações, acho que fica um pouco mais fácil, né? Agora a gente vai para as coisas específicas do deck. Aqui eu inicio com a parte de sec, né? Coisas que sacrificam a criatura para me dar alguma coisa. Eu primeiro vou procurar por permanentes que fazem isso, né? Um pouco mais tranquilo, eu consigo deixar na board antes de criar os tokens, se eu precisar. Então eu procuro por artefato, criatura ou encantamento e sacrificar, né? No texto. E aqui eu vou por custo. Cortando aqui eu achei 12, então eu vou diminuir aqui as good stuff para continuar o deck. E descer para 37 lands também. Aqui, básico, para procurar a seção de haste, eu coloco ganhar haste e no vermelho. Aqui eu vou procurar primeiro o custo 1, porque eu quero principalmente fazer para o meu comandante. Bom, completei aqui a parte do haste. Indo pro pump eu vou diminuir porque algumas das cartas que dão haste já também dão pump. Eu acho que eu consigo aumentar as good stuff. Para procurar pump, obviamente eu primeiro quero que seja instant speed e eu vou procurar na verdade por dar atropelar, né, trample, porque eu acho que acaba sendo um pouco valioso nessa ideia de querer fazer Voltron. E eu consigo fazer cartas que fazem as duas coisas, né? E provavelmente depois eu procure exatamente só o pump. Cortando então aqui eu tô procurando, né? Só pump, eu começo com ganha mais X, que é mais condicional e tende a ser as mais fortes. Mas eu vou acabar colocando os números também. Então eu coloco mais 5, mais 4 e assim vai. Até eu fechar aí o número de mágicas para essa sessão. Ainda no pump, eu lembro que existe equipamento nesse nosso jogo aí. Então eu vou procurar primeiro por esses equipamentos. Aqui vai demorar bastante, porque eu vou ver todos os equipamentos. Eu começo por custo, mas consigo achar aí as 10 ideais. Lembrando, eu sempre mostro no final do vídeo o deck completo. Aqui entrando na parte de good stuff, vai variar por arquétipo, mas como o nosso é basicamente um deck mono-red que cria um monte de goblin, eu primeiro vou colocar coisas que sempre que eu sacrifico faz algo, que é algo que eu vou fazer constantemente com o deck. E daí vou seguir com algo específico da tribo de Goblin, né? Dentro das good stuff eu também normalmente onde eu coloco a parte de draw do deck. E que todo deck tem que ter, por isso que a seção de good stuff tem em todos os decks. Como é no mono red, a gente não tem tanto draw forte. Tem bastante mágica que exila o topo e deixa eu castar até o próximo turno, enfim. Então eu vou procurar por isso, né? Eu escrevo lá exilar o topo e vou por custo daí, né? E para land, as mais clássicas eu sempre coloco a Mirrored Landscape em deck que não seja verde, me ajuda a rampar. E como é um Voltron, eu também vou querer as lands que dão um imbloqueável, né? Vou procurar a land que dá haste. Tudo que o deck já faz, eu posso procurar em land, né? Land que dá draw. E principalmente nessas cores, principalmente monocolor, né? Acaba sendo um pouco mais forte a ideia de land. Procurar land que pampa, né? Ou land que pelo menos dá algum tipo de poder. Eu ponho tanto a ideia de ganhar, quanto colocar marcador. Isso é uma coisa que eu não pesquisei muito em spell, porque o vermelho não tem esse costume de pôr marcador, né? E finalizei com land que sacrifica alguma coisa. Aqui já deu pra fechar uma lista inicial. Eu sempre jogo aqui na Liga Magic
para ver se a gente acertou o budget. Nem sempre eu acerto de primeira. Esse é o episódio 1, mas já gravei ali alguns outros vídeos para algumas outras coisas e nem sempre vai, né? Bom, aqui escolhendo o valor do comandante, acabei passando um pouco. Então eu só vou alterar aqui as cartas. Eu só preciso tirar uma pedra de mana, que é uma das mais caras, e vou pesquisar por algum ritual, algo que eu não pesquisei, mas no vermelho é mais comum. E provavelmente agora com a lista nova vai funcionar, que eu só precisava tirar ali R$7, por causa do custo do comandante não contar, né? Então eu sempre uso aqui a Liga Magic, faço esse processo para ter uma visualização melhor aí, principalmente para vocês, porque eu imagino que todos devem usar um pouco a Liga Magic. Fechamos. Tirando o valor do comandante, está bem próximo. Aqui na visualização do deck, então, como completo, né? A gente tem o comandante. Na seção de Good Stuff, vocês podem ver que eu só tenho uma carta, que é específica de quando eu sacrifico algo, e ela ainda não ativa em token. Mas ainda assim eu achei que valia o payoff dela. A gente tem principalmente as cartas que exilam o topo. Eu acho que principalmente no Mono Red é importante. No mesão eu consegui ter essa continuidade. E tem algumas coisas específicas da Tribal de Goblin. Para Haste Enabler, vocês podem ver que a maioria custa 1. Eu acho que não tem muito como eu perder tempo com algo mais do que isso. Tem apenas uma que é custo 2, mas me dá uma segunda alternativa. Na interação eu coloquei algumas bem clássicas e algumas que envolvem eu sacrificar o token para me dar um payoff melhor. Vocês vão ver também que eu gosto muito de dar atenção para quem me dá opções, né? As cartas que me dão múltiplas opções. Proteção eu tenho 3 que trocam alvo e 2 de Hexproof. Na parte do Pump, eu tenho grande parte de que me dá Trample. Eu acho que, principalmente pensando no Voltron, é importante. E daí a maioria é Instant Speed, e eu coloquei ali 2 equipamentos que são específicos de lendário. Acaba me dando esse payoff aí nesse Voltron. Parte de Ramp, lembra, eu chamo de Ramp qualquer coisa que me gera mana. Basicamente todas as pedras de mana clássicas dentro desse valor. Eu só vou até o custo 2 porque eu quero fazer o comandante turno 3. E eu só coloquei uma criatura que já me dá o haste junto. Na parte de sacrificar, eu tenho... Ali tem uma ideia de o Infernal Plunge, é como se fosse um Ramp também. Tá? Eu tenho outros que me geram mana sacrificando, mas eu coloco dentro dessa seção, né? E a maioria aqui é para me gerar algum tipo de valor ou draw no sacrifício dos Goblins. Mas sempre naquela ideia de ganhar por Voltron. E para fechar, nos terrenos, mais uma vez vocês mesmo viram, eu tenho um terreno que é Fling, sempre gosto de colocar uma MDFC, são essas que flipam, né? No deck, tem espaço para isso. Ou vai me dar draw, ou vai pampar, ou vai deixar imbloqueável, e tenho a Landscape para possível ramp também. Aqui na hora de testar, vamos ver. Bom, eu tenho 3 terrenos e a pedra de mana para fazer o Goblin. O comandante acho que dá para equipar. Eu inicio com esse terreno que entra tapado, né? Turno 1 eu não quero fazer nada, é o melhor momento para isso. Aqui eu faço o padrão, faço minha segunda linha de a pedra de mana, já pensando em fazer meu comandante no turno 3. Inicio com a pedra de mana que também entra tapada, já que eu não vou usar mana nesse turno. Turno 3 é o que a gente já tinha previsto, né? Eu quero fazer o comandante. E aqui eu consigo já colocar um marcador nele. Por isso também que eu busco as spells de custo 1 de haste, porque eu vou ter essa mana sobrando sempre, né? No turno 4. No turno 3, que eu baixei o comandante, né? Aqui no turno 4 eu consigo fazer mais uma pedra de mana. E aqui eu já consigo fazer o equipamento Good Stuff equipado e batendo. Aqui eu já conseguiria criar muito token. A gente tá no turno 4 para um deck de até R$100. Acho que válido. E pro próximo turno ainda tinha o Thermopod para sacrificar os tokens, gerar mais mana, enfim. Continuar o jogo. Próxima mão. Aqui eu tenho 4 terrenos.
pedra e haste. Acho que dá pra equipar, é o que o deck quer fazer. Então, turno 1 só faço... Eu podia ter feito o Prospector, mas enfim. Eu acabei me esquecendo. Turno 2 eu faço a Pedra de Mana. No turno 3 aqui eu provavelmente estou debatendo se eu quero dar o haste pra bater ou se eu quero fazer a Forge e colocar marcador. Aqui eu escolhi provavelmente dar o haste, então eu faço o meu comandante e já dou o haste pra ele pra criar os tokens. E mais uma vez, estamos aqui no turno 4 com 5 manas. Eu tenho o Prospector para criar mana, se eu precisar. Eu tenho uma outra opção de dar gold, sacrificando as minhas fichas. Ou eu posso pumpar ainda mais o meu comandante e continuar essa engine. Então, acho que mais uma vez, para um deck de R$100 aí, no máximo. Turno 4 já tá fazendo esse tipo de interação, é sólida. Tentar aqui mais uma mão. Aqui eu tenho 4, eu não tenho pedra de mana, vamos ligar. Aqui eu tenho 3 e pedra de mana. Dá pra manter. Viram que eu tô dando prioridade pra isso. Eu acabo sempre dando prioridade pra conseguir fazer o que o deck foi proposto a fazer. Então turno 1 land, turno 2 land pedra de mana. No turno 3 aqui eu consigo fazer mais uma pedra de mana e seguido do comandante, porque eu não tenho play para fazer com a mana que ia sobrar se eu não fizesse a pedra. Turno 4 eu tenho então meu comandante podendo bater, tenho uma peça de pump, tenho uma proteção se eu quiser segurar. Aqui provavelmente eu só bateria, porque é tudo em instant speed. Consigo fazer o trample e aumentar ele para gerar mais ficha. Eu seguraria a mana pro Shunt se eu achasse que é uma mesa que dá alvo muito fácil, ou eu teria a opção do evento, enfim. Acho que deu pra ver que o deck faz o que ele tá disposto a fazer. Então esse foi o Krenko, coloquei uma arte mais bonitinha dele. Espero que tenham gostado e falou! E aí, curtiu? Eu espero que sim. Vê se não esquece de dar o like, seguir o canal e compartilhar com os amigos que também gostam do nosso querido Commander, ajudando a gente a seguir criando esse conteúdo para vocês.